antigamente a gente só olhava para o além-mar, né? Europa, Estados Unidos, quero Disney, quero Paris, mas agora a galera está indo também mais aqui olhando para o nosso continente, tá? E nós, como único país que não fala espanhol, a gente acaba tendo que falar, né? Ou seja, é muito mais gente falando espanhol que não falando. Então, vamos nos adaptar. Som tá cortando? Tá cortando o som? Sim, Gabriel. Alô? Vamos ver então agora se vai sair legal. Vamos lá então, tá? Só vão me dando feedback, eu tô com o chat aberto aqui, aí vou lendo, tá bom? Uh, Bueno, como eu ia falando para vocês, então a gente tem que cada vez mais se aproximar ao espanhol. A prova de espanhol, o idioma espanhol está em relação ao português, ele sim, ele tem muita semelhança, muitos vocábulos que querem dizer, que são escritos da mesma forma e querem dizer a mesma coisa, né? Como restaurante, farmácia, como carro, né? Cama, armário, mas também tem, em alguns momentos, essa semelhança também ela acaba agindo contra nós, tá? Que são, nós vamos, obviamente faz parte da matéria, um pouquinho mais ali adiante, os falsos cognatos são palavras que são escritas da mesma forma, pronunciadas da mesma forma, mas querem dizer outra coisa. Ou seja, nosso grande desafio aqui é entender o idioma espanhol, tá? Por que também? Porque, por exemplo, a prova do Enem são 5 questões, as 5 são de interpretação e compreensão textual. E na prova, por exemplo, da URGS, das 25 questões, uma média de 16 a 18, não baixa disso, são de questões de compreensão e interpretação de texto. Então a gente sim tem que entender o idioma. Vamos ser fluentes? Não, mas a gente tem que saber que quanto maior o contato a gente tiver com o idioma, lendo os textos, fazendo exercício, tendo essa compreensão, a gente consegue atingir o nosso objetivo, tá? Cada vez mais é entender o idioma, né? Não basta saber o que é uma letra, o que é uma palavra ou outra, e sim entender no contexto. Bom, vamos falar do espanhol, então. Ele é falado, na verdade, como coloquei para vocês, em 21 países, tá? Como idioma oficial ou cooficial. Mas assim como nós temos dentro do nosso país mesmo, o próprio português, no Brasil, ele tem são vários portugueses, né? Que a gente tem nos nossos regionalismos, não só expressões, mas a forma também da pronúncia. E isso também acontece com o espanhol. Tá? O espanhol, nós temos um espanhol próprio rioplatense, como uruguaio e argentino. Eu sou uruguaio, por exemplo. Assim como nós temos um espanhol colombiano, equatoriano, que é eu, ayer, né? Um outro, um mexicano que é mais cantadinho, olá, que te passa? Né? Ou seja, quem já teve a possibilidade de ver o Chaves, né? O seriado Chaves em espanhol, é sensacional, e ali eles é bem o mexicano cantadinho, tá? E o espanhol da Espanha também, com todas as suas propriedades. O espanhol, por exemplo, na Espanha, ele é a pátria-mãe, né? Ele é a língua pátria, né? O país, mas nós vamos também ver durante a nossa caminhada que a Espanha muitas vezes ela fica só em alguns termos, e a Espanha muitas vezes para nós não nos interessa, vamos dizer assim, tanto a linguagem de Espanha. Mas vamos dar uma olhadinha nisso, tá? Bom, o nosso foco vai ser sempre a questão, nós temos a questão gramatical, obviamente, mas a gente tem que ter, até vocês vejam que 16, 18 de 25 e 5 sobre 5 é muita coisa, né? Então, ou seja, isso o número de questões de interpretação de texto. Então vamos dar uma olhadinha, a leitura é muito importante, só que para a gente saber o que a gente está lendo, antes de mais nada, vocês vejam uma coisa assim, uma palavra como essa aqui,
daqui a pouco vocês vão dar, opa, é rola, né? Não, não, galera, não se lê rola, né? Que a gente vai aprender que o H, por exemplo, não se pronuncia no espanhol. Então esse tipo de coisa na nossa leitura é importante também, tá? Então vamos começar a aprender o espanhol. Vou trocar aqui nuestro bolígrafo. Olha aí, ó, já anotem essa palavrinha bolígrafo, tá? No vocabulário. Bolígrafo quer dizer caneta, tá? Vamos lá, voltando. Vamos falar do alfabeto então, pessoal, tá? Vamos começar no alfabeto e o som que tem essas letras para que a gente possa fazer uma leitura e a leitura seja ela uma leitura limpa, uma leitura clarinha, tá bom? Vamos começar e a nossa diferença já começa nas próprias letras, na verdade, tá? As letras em espanhol, isso a gente vai trabalhar mais adiante, quando a gente trabalhar artigos, que é logo em seguida, próxima matéria, tá na gramática, nós vamos ver que todas as letras elas são femininas no espanhol, tá? La A, la B, la C, la D e assim por diante. Né? A gente em português nós falamos o A, o B, o C, em espanhol todas femininas. Mas vamos lá para o som. O som da letra A, ele sempre tem que ser aberto, sempre aberto. O que quer dizer isso, professor? Que uma palavra, olha aqui, ó, uma fruta gostosa pra caramba, ó, banana para nós, olha o banana, né? Tudo anasalado. Em espanhol, banana, tá? Fica estranho, né? Mas é isso aí mesmo, tá? Banana. Ou então, olha aí, ó, nome da esposa aqui, ó, Fabiana, tá? Ou alguém, tem alguma Ana na sala aí, a Ana na nossa sala não vai ser mais Ana, vai ser Ana, tá certo? Então já começamos bem com a letra A bem aberta. Se por um lado a letra A, nós temos a letra A aberta, a letra E sempre fechada, tá? Sempre fechada a letra E. Cuidem aqui, eu vou até pelo nosso espaço diminuto, vou fazendo esse joguinho aqui, tá? Mas não se preocupem, isso aqui tem no material, depois a gente vai, com o tempo a gente vai disponibilizando, tá? Então, a letra E sempre fechada, palavras como essa aqui, ó, pastel, nada de pastel ou pastel como a gente faz no português, tá? É pastel, que quer dizer exatamente a mesma coisa que em português. Assim como outra palavrinha, olha aqui, ó. Olha aqui a palavrinha, ó. Hotel. Vamos fechar a letra E sempre, tá? Então, hotel. E ó, mais um. Temos algum Daniel, alguma Daniela na sala? Então, não teremos mais. Nós teremos Daniel ou Daniela. Tá? Então, letra E sempre fechada. Caso tenha Ana, Daniel, Daniela, já treinem isso em casa. Juliana também vale, Fabiana, tá? Juliana, Fabiana. Tá bem, galera? Bueno, letra E sempre fechada. Aquelas letras que eu não citar aqui são aquelas letras que têm o mesmo som, tanto no português quanto no espanhol, tá? Então, passemos agora à próxima, que é a letra G, né, para nós no português. A letra G, ela tem um porém. Com A, com O, com U, tá tranquilo. Gagogu, como no português. Agora, o nosso diferencial está quando é com E ou com I, porque aí ela ganha um fonema que nós não temos no português. Ó,
a parte da língua vai lá para o céu da boca, tocando o sininho quase lá atrás, ó, pessoal. Tá? Então, palavras como, olha aqui, ó. General, general, tá? Ó, general. Ou então, a palavra, olha aqui, ó, o verbo. Girar, girar. Tá bem? Então, cuidem esse fonema, tá? O R. Bom, depois da letra G, vamos dar uma olhada com a letra H, tá? A letra H, como eu coloquei o primeiro exemplo para vocês, que a letra H, olha aqui, ó, detalhe, por favor, ó, nunca pronunciar a letra H. Nunca pronunciar a letra H. Ou seja, aquela saudação do Olá, que tal, né, que a gente tanto conhece, que a gente tanto já familiarizado, né, é Olá. Olha aqui, ó, é com H, gente, é Olá. Nada de rola, por favor, tá? Assim como, olha aqui, ó, como é que é sorvete em espanhol, gente? Sorvete em espanhol, ó. Helado. Helado, com H mudo, nada de relado, por favor, tá? O sorvete é gelado para nós, mas não é relado em espanhol, tá? Então, nunca vão pronunciar. Olha aqui, ó, outra coisa. Olha uma palavrinha aqui, ó, que significa a mesma coisa em espanhol e português, mas ela tem uma escrita diferente. Olha aqui, ó. Proibido. O som é o mesmo nosso, o significado é o mesmo, mas a letra H não se pronuncia. Ela está aqui só para encher o saco, realmente, tá? É isso mesmo que vocês pensaram? É isso aí mesmo. Tá? Então, proibido, tá? Ó, nunca, jamais pronunciar a letra H. Depois da letra H, vamos passar para a letra J, uma letra especial, e especial não é porque é o meu nome, tá, pessoal? Mas isso, ela é especial sim, porque ela também, sempre quando ela estiver em qualquer, acompanhada de qualquer vogal, ela vai ter o mesmo som do G. Vocês lembram daquele som do G com E e com I, do R? Aqui vai ter o R, mas vai ter sempre, tá? Então, por exemplo, olha aqui, ó. Girafa, aquele animal alto, com um cuello alto, né? Seja de pescoço grande, é a girafa. Ou o meu próprio nome, ó. Vou ter que voltar para o azulzinho. O azulzinho é a minha caneta, tá? Não é o que vocês estão pensando. Eu garanto que uns 2 ou 3 andaram rindo. Ainda não cheguei lá. Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha o meu nome, tá? O nome que para nós é, em espanhol, Juan. Olha a letra J e olha a abertura do A. Juan. Vocês imaginam que hoje a gente tem maior contato com a língua hispânica, que a gente viu Dom Juan de Marco, que a gente já viu jogadores da seleção chamado Juan, né, até jogando no próprio Internacional. Agora, cuidem uma coisa. Não, é isso aí que eu vou falar agora, tá? O J não tem som de R. Justamente por isso que apareceu muitos, eu não sei se tem algum Juan com R na sala, mas é justamente por essa percepção equivocada nossa, é que aparece Juan com R. Eu, por exemplo, sempre que fui num barzinho, restaurante, as minhas comandas apareciam assim, ó, Juan, apareciam Juan assim, apareciam Juan até assim com H, tá? Então, nunca com J, sempre tive que falar o meu nome. Mas o J, ele tem um fonema que nós não temos no português. Ele tem o R, tá? É aquele mesmo do G lá, do general, girar, girafa, Juan, tá? Olha aqui, ó, presunto, ó, jamón, tá? Olha aqui, ó, jamón, tá? Não confundir com
Ramon, tá, pessoal? Por isso, os dois sons são bem diferentes e têm que ser pronunciados bem diferentes, porque um é presunto e o outro é nome próprio. Então, por isso a necessidade da correta pronúncia do J, tá? Porque senão aí vai dar problema aqui quando quiser comer presunto, tá bom? Bueno, passado a letra J, vamos falar da letra L. O L, quando tiver antes de vogal, lá, leli, lolu, tranquilo. O problema é quando ele estiver antes de consoantes ou ao final de palavras. Vejam aqui, por exemplo, a gente já viu a palavra hotel, né? Olha aqui o L, a gente já viu o H, o E, e agora olha o L, ó, hotel, tá? O L bem assim, assim como, ó, alto, alto, de altura. Vejam aqui a pronúncia do L, bem pronunciada, tá? Bueno, vamos falar da letra O. Vocês se lembram que o A gente sempre abre, o o E a gente sempre fecha, e o O a gente também sempre fecha a letra O. Tá? Não existe o O. Tá? Então, vean uma palavra, por exemplo, olha aqui, ó. Mejor, que em português significa melhor. Então, nada de melhor, melhor, não, é esse mejor, tá? O O fechadinho. Ou então, o contrário de mejor, que é esse, pior, tá? Vamos fechar também. Fechar. Agora, cuidem uma coisinha. Mas, professor, eu vi algumas palavras. Como é que tu me diz que não tem o O se tem palavras que onde o O leva acento? Como, por exemplo, uma palavra linda, olha aqui, ó, coração, né, que é o nosso coração, coração. Mas vejam bem a pronúncia, coração. O acento agudo, ele serve única e exclusivamente no espanhol. Aliás, ele serve para duas coisas. Uma, marcar a sílaba tônica da palavra, ou então diferenciar termos, tá? Terminologias. Isso a gente vai ver na regra de acentuação, quando é que acontece isso, quando acontece geralmente com monossílabos, tá? Mas invariavelmente o acento agudo ele serve para marcar a sílaba tônica da palavra, tá? Então nunca vamos abrir, nunca coração, tá? Sempre vai ser coração, tá? Bem fechadinho. Profesión, que também vai levar acento, tá? Então sempre quando vocês virem o O acentuado, não abram. Apenas saibam que ali está a sílaba tônica. Tá certo? Alguma dúvida? Vamos tocando. Bueno, curiosidade sobre a letra Q. Primeiro o nome dela, aqui em espanhol, eu vou escrever com K, tá? É Q, tá? Muito parecido com o inglês, que é Q, tá? É a letra Q, é a letra Q. Agora, o que ele tem de mais em espanhol é que é essa junção aqui, ó. Essas três letrinhas, tão comuns no nosso idioma, no português, elas não existem, elas têm que ser defenestradas da visão de vocês no idioma espanhol. Ele não vai existir. Tá, professor, então é o seguinte, ó, palavras como quatro, olha aqui, ó, seu 40, a mesma coisa. Olha o que eu tenho na mão aqui, ó, quadro, tá? Ou então ainda o quase, que em espanhol é casi. Ou ainda o 14, que em espanhol é 14. Isso significa o quê? Que o A, ele vai ser substituído por CA ou CUA. Tá? Então, nunca este camarada aqui vocês vão ver em palavra alguma, seja no início ou seja no meio das palavras. Tá?
aquário, a mesma coisa com C-U-A, tá? Bom, chegamos à letra R. Olha aí, ó, até na pronúncia da letra já tem que fechar, não é a R, não é R. E vejam bem que, ó, treinar, pessoal, na frente do espelhinho hoje, ó, bota o Listerine e já faz o treino, ó. Tá cortando a para Gabi Dias. Para mais alguém tá cortando o som? Tá cortando o som? Já só me afirmem, tá? Me informem aí. Melhorou? Vamos lá. Tá ok, beleza? Vou tocando aí então. Gabi, de repente, às vezes pode ser alguma interferência na conexão, alguma coisa assim, tá? Beleza, tudo certo, vamos tocando. Então, letra R, ó, já mete o Listerine hoje, antes de dormir, faz aquele gargarejo bacana, ó, e já treina pro R, tá? R de Roberto, R de Ricardo, R de Ramon, agora sim, ó. Agora sim, tá? Eu vou botar aqui. Beleza? Isso aí eu coloco no grupo lá para vocês um slidezinho, tá? Disso aqui, com essas observaçõezinhas, tá bom? Fiquem tranquilos, tamo junto, ninguém larga a mão de ninguém. Aliás, não, ninguém pegar na mão de ninguém por enquanto, mas depois a gente se abraça, tá? Vamos lá, ó. Roberto, Ricardo e Ramon. O R bem forte quando estiver no início das palavras, tá? Agora, quando ele estiver no meio de palavras, como olha aqui, ó, a gente viu em Ricardo e Roberto, a gente tem o mesmo R fraco do português, tá? Como na própria palavra português tem, tá? Então, vamos lá. Chegamos à letra S, e aqui eu vou me permitir, vou pedir a licença para vocês de também falar da letra Z, vou pular algumas letrinhas, tá? E vou falar das duas juntas. A letra S e a letra Z têm uma característica. Elas, quando antes de vogais, elas sempre vão ter o som forte, como se fosse um som de um C, de um dois S, de um cedilha. Isso por quê? Porque em espanhol, olha aqui, ó, não tem dois S's e tampouco existe cedilha. Então, a necessidade do S e do Z, quando utilizadas antes de vogais, ter o som forte. Exemplos, tá? Ó, caça, tá? Ó, uma cor linda aqui, ó, azul, tá? Então vejam que sempre, olha aqui, ó, uma curiosidade, ó, sapato, né? Sapato é com Z mesmo, mas o som é igual ao português, sapato, tá? Então S e o Z sempre quando antes de vogais, sempre com som forte. Quando estiverem no final de palavras ou com consoantes, aí eles terão o som do S normal, tá? Como por exemplo, a palavra lápis, a palavra aqui, ó, Espanha, olha aqui o S, o som normalzinho dele, tá? Então o som do Z não existe. Então vocês também vão ver o seguinte, ó, lembram que no Q o A não tem, né? Então olha aqui, ó, mais uma curiosidade. ZE, isso aqui vocês não verão tampouco no espanhol. A letra Z com a letra E em nenhuma palavra, seja no início, seja no meio ou no final das palavras. E aqui, ó, para vocês, ó, o número 0 é zero. O número 15 é 15. E você sabe o que é isso aqui, ó? Zebra.
aquele o cavalinho de pijama, né? Cebra, tá? Com a letra C. Então, por favor, ZE não tem. Isso pode aparecer em questão de ortográfica, às vezes isso aqui, quando trabalham com numerais, é bastante comum que coloquem uma das alternativas, pelo menos, botando um 15, um 0, escrito com Z, tá? Para confundir. Isso aí a gente vai lembrar vocês um pouquinho mais adiante, só anotem isso. Beleza? Vamos falar da letra T. A letra T que nós, os porto-alegrenses, tanto implicamos com o pessoal do interior, né? E nós é que falamos cantadinho, né? Ti, né? Um leite quente, né? Ai, eu te amo, né? E não é. No espanhol, galera, te e ti, tio. Para quem vê aquele seriado, La Casa de Papel, por exemplo, ó, tio, que toda hora os caras ficam chamando tio, é a mesma coisa que cara, né? Aquele sujeito, aquele cara. Então, tio, tá? Te, como te quiero, tá? Te siento. E assim, então, o te e o ti, tá? Na pronúncia. Vamos falar desse camarada aqui, que é o nosso V. Só que o nosso V em espanhol, ele sempre terá o som de B. É a chamada letra UB. Então, por exemplo, uma fruta. Quem é que gosta aqui, ó? Se não gosta da uva, gosta do vinho. Mas enfim, ó, uba. É assim mesmo, como se fosse escrito assim, ó. Como se fosse escrito assim, uba. Então, palavras como, olha aqui, ó, vida, verde, querem dizer a mesma coisa. Olha aqui, ó, eu vou até tirar aqui, mas olha a escrita. Eles significam a mesma coisa que em português, o que muda é a pronúncia. Uva, vida, verde, Venezuela, enfim, tá? Esse é o nosso Uber. Até agora tudo certinho, tudo tranquilinho. Vamos lá, o som tá ok. Som tá ok, imagem ok. Vamos lá. Vamos chegando no finalzinho do nosso alfabeto. Olha aqui, ó, letra X, que em espanhol é X. Letra X. E a letra X sempre vai bem forte, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Palavras excelente. Abando azulzinho, vamos lá. Olha aqui. Exigência. Então sempre a X bem forte, tá? X. Agora uma curiosidade, tá, para vocês. Mas por que então, professor, que esse país se pronuncia em espanhol México, como se fosse com J, perdão, quase traído, e não com o X, tá? Por que não é México então? Isso aqui, pessoal, México, ou assim como mexicano, apesar de ser escrito com X, o som vai vir do J. Por quê? Porque foi mantida tanto a grafia quanto a pronúncia da cultura asteca. No México, para valorizar, homenagear a cultura asteca, do povo asteca, eles mantiveram o nome do país e tudo aquilo que deriva do país com o X, mas o som do J, tal qual acontecia na cultura asteca. Tá? Então, se liga nessa dica cultural do prof aí. Tá? Bueno, temos que falar da letra Y, que na verdade é a I griega. Olha só, a I griega. E a I griega, ela tem um papel, ela tem dois tipos de sons. J ou I, quando ela vem antes de vogais. Por exemplo, olha aqui, ó, primeira pessoa do singular, ó. Yo. Ou então,
Olha aqui, ó. Ayer é ontem, tá? Só que ele pode ser aqui, por exemplo, eu posso falar tanto yo como jo. E aqui tanto ayer como ayer. Tá, mas então qual é a diferença disso aqui? A diferença está em que a pronúncia do J, ela acontece no Uruguai e na Argentina, sobretudo. É característico dessa região, do Rio de la Plata. E a letra I vai para todos os demais países hispanohablantes. Tá? Então, tenham bem presente, e aí começam os regionalismos, tá? Por exemplo, ó, viram já? Isso aí já vem automático. Eu sou uruguayo, tá? Assim como se eu estiver na Espanha, um espanhol vai dizer que eu sou uruguayo, tá bem? E só que vamos falar da Y também quando ela estiver no final das palavras. Tá? No final das palavras, ela mantém o som do I. Rei, soy Juan, Rei Juan Carlos. Tá? Então, quando no final das palavras, a lá Y tem o sonzinho do I. Beleza? Bom, a última letra do alfabeto, mas depois não desliguem, que tem ainda 2 dígrafos importantes, dica, tá? Olha aqui, ó. Vamos botar bonitinho aqui. Isso aqui é chamada ñ. Era antigamente um dígrafo, mas com o tempo, a Real Academia Espanhola, que é o órgão responsável junto ao governo espanhol de manter, é como se fosse uma agência, um órgão regulamentador, vamos dizer assim, do idioma, tá? Então ela incorporou esse som, inicialmente dígrafo, como letra. Então, la ñ, sempre que vocês pensarem em palavras com NH em português, como por exemplo, olha aqui, ó, senhor, vocês pensem na N. Senhor, olha aqui, ó, tá? Assim como nós temos também palavras como niña, senhorita, mañana. Sempre quando vocês ouvirem um som parecido ao som do NH nosso, pode saber que é o N, tá? Letras são essas do nosso alfabeto. E nós temos 3 dígrafos, dos quais 2 eu queria chamar a atenção de vocês. O primeiro deles é esse camarada aqui. Professor, o senhor disse que o H não se pronuncia. Realmente não se pronuncia. Mas junto com o C, a gente nunca diz CH. A gente diz che. Esse dígrafo já tem o nome de che, o som de che. Ou seja, olha aqui a palavra, ó, uma coisa horrorosa, ó. Chocolate. Chocolate. Olha aqui, ó. Outra palavrinha muito usada, ó. Muchacho, né? Muchacho, que é rapaz. Para quem é colorado, como é que é o apelido do treinador do Inter, do Eduardo Cudê? É isso aqui, ó. Chacho, se escreve assim, tá? E o próprio, para quem também lê e vê, enfim, olha aqui, ó. Vocês nunca viram que o Che Guevara está escrito assim? Nunca tem o T na frente? Pois é, por esse fonema na língua espanhola. Che Guevara, olha aqui, ó, é assim. E a mesma saudação que nós temos aqui no Rio Grande do Sul com Che, e aí Che, como é que tá? Também tem no espanhol. Olá, Che. E Che, como estás? Como andás? Só que o Che deles tem um acento agudo, que não tem outro acento no idioma espanhol que não seja o agudo, e só o Che sem o T na frente. Tá, pessoal? Últimos minutinhos na finaleira, guardei o importante aqui para vocês. Olha aqui, ó.
Nada de double L, de doble L, nada disso. O nome disso é EGE, EIE ou ELE. Ah, professor, tu quer me sacanear no final? Tu viu com uma coisa dessas? É isso aí, mas olha só, porque esse dígrafo ele pode ser pronunciado de 3 maneiras diferentes, tá? Olha aqui, ó. Vou colocar uma palavrinha para vocês aqui, ó, que é a terceira pessoa feminina no singular, tá? Significa ela. Pode ser pronunciado como eia, eja ou elha, tá? Vamos por partes. Eja, olha o J de novo, Uruguai e Argentina, Rio de la Plata. Elha, Centro-América, né? América Central, poucos países e muito pouco usado. E a letra I, eia, que a maioria deles, inclusive Espanha, pronuncia assim. Qual é o mais correto? Não há mais correto. Os 3 são aceitos pela Real Academia Espanhola. Os 3 estão corretos e vocês serão entendidos falando qualquer um dos 3 em qualquer país. Tá? O importante é que fale. Tá? Um desses 3. Nada de ela, né? Ou seja, olha aqui, ó. Olha essa palavra aqui, ó. É um C, ó. Essa palavra significa rua em espanhol. Então, nada de calle, tá? É calle, calle ou calle. Falando assim, vocês vão bem. Tá bom? Bom, último minutinho para dizer para vocês que esse foi o alfabeto, esses foram os sons das letras, o som dos dígrafos, importantíssimos no processo de leitura. Na aula que vem, nesse mesmo horário, nós vamos falar sobre esse processo de leitura, como é que se dá, a importância e já vamos dar uma pincelada em alguns exercícios também, tá? Para a gente praticar, tá bom? Ouçam coisas em espanhol, leiam por mínimo que seja, de repente, um artigo num jornal, numa revista, botem as legendas em espanhol, de repente, numa série, deem uma olhadinha, tá? Quanto maior o contato de vocês com o idioma, melhor, mais fácil vai ser, tá bem? Bom, muitíssimo obrigado, pessoal. Vamos lá, vamos vencer essa etapa. Não tá fácil, eu sei, mas logo, se cada um fizer a nossa parte, nós vamos logo nos encontrar presencialmente, chamamos assim, tá bom? Ó, beijo grande para vocês, brigadão, sucesso a todos e até a semana que vem. Tchau!